Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses próximos 50 dias, nós cristãos estamos exultando de alegria por um fato que aconteceu no cristianismo, né? Primeiro, aconteceu ali entre os judeus, porque Jesus era um judeu, né? E que fato foi esse que aconteceu? Esse tal Jesus de Nazaré, ele ressuscitou. Nós recebemos, pelo menos eu, né? No sábado santo, na noite do sábado santo, após as celebrações, muitas pessoas mandaram mensagens, né? Feliz Páscoa, Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, Ele está no meio de nós. Todo mundo na maior felicidade, os cristãos. Mas nós precisamos agora entender que nós vamos lidar agora com um drama. O drama é esse. Ele ressuscitou mesmo ou não? Isso é verdade? Ou como nós vimos no Evangelho, é uma mentira? O que leva você a mandar essa mensagem para mim ou para os seus amigos, dizendo: Ele ressuscitou de verdade, aleluia, Ele está no meio de nós? É uma emoção do momento, por causa dos cantos, o glória que foi cantado, ou é porque você acredita realmente de verdade? Vocês veem que a oração da coleta hoje, a primeira coisa que a igreja está pedindo a Deus é isso, olha, ali na oração da coleta estava dizendo assim, olha, aqueles que foram batizados, tanto aqueles que foram batizados na noite santa, da vigília pascal do sábado, como nós que fomos batizados também. A igreja está pedindo que nós perseveremos na fé, que nós recebemos no batismo, porque aqui o drama é esse. Acreditar nesse fato não é fácil. Não é uma coisa assim de glória, glória, aleluia, e acreditamos, Ele ressuscitou verdadeiramente.
Me prove agora. Você tem como provar? Porque nós sabemos que nós estamos no mundo aonde tem cristãos que foram batizados, mas não acreditam, e tem ateus que não acreditam, que são materialistas, e pagãos, porque são pagãos, porque não foram batizados, que não acreditam. Então, nesse mundo está aqui os batizados que não acreditam, os pagãos que não acreditam, estão os ateus, e de um outro lado estão os cristãos dizendo: eu acredito, eu creio. E eles estão dizendo para nós: prove. Porque os cientistas, eles só acreditam naquilo que é provado cientificamente. Você tem como provar? Eu queria que vocês me provassem. Eu estou fazendo isso porque você precisa ser chacoalhado nesse momento, porque você precisa da prova. Vocês viram aqui, né, na leitura do Evangelho, aquelas mulheres que foram cedo, bem de madrugada, para ungir o corpo do Senhor. Quando elas chegaram lá, a pedra tinha sido removida. Elas ficaram meio que preocupadas: o que foi que aconteceu? Depois elas viram um anjo, como está mostrando aqui hoje, sentado numa pedra. Os soldados que estavam lá, que são os soldados do templo, eles viram a terra tremer. E ali no Evangelho vai dizer que eles viram um anjo, né? Esse anjo sentado, que resplandecia de uma forma maravilhosa. Diz que o anjo estava envolvido numa claridade igual um relâmpago. E aqui está dizendo que os soldados viram isso. Aqui não, o que eu estou narrando não está nessa parte, está nos versículos anteriores, né? Porque aqui já pega o versículo 8 e já vai mostrando o fato. Eles viram, as mulheres viram, aí as mulheres vão correndo, porque ele disse: olha, vai avisar os apóstolos. E na ida, aí entra a parte de hoje, elas viram Jesus e abraçam os pés de Jesus. Os soldados só viram o anjo. E diz que eles ficaram confusos. Aí eles vão lá no sumo sacerdote e falam: olha, nós estávamos lá, o chão tremeu, nós vimos lá um homem lá sentado numa pedra, e, então, já que vocês viram isso aqui, então, olha, fala lá eu vou dar uma quantia de dinheiro, e quando perguntarem para vocês, vocês vão dizer o seguinte, que é tudo história de carochinha dessas mulheres. E eles fizeram isso. Porque nos versículos anteriores, esses sumos sacerdotes, eles foram lá diante de Pilatos e falaram para Pilatos o seguinte: olha, esse tal Jesus de Nazaré está dizendo que vai ressuscitar, então, antes que essa história corra por aí, você não poderia arrumar uns soldados para ficar lá não, para não deixar eles chegarem perto? Aí o Pilatos diz assim: olha, problema de vocês, arrume os soldados de vocês. São esses soldados, que são os soldados do templo, que estão ali. Então agora, gente, ficou uma dúvida que foi lançada. Todos os dois lados acreditam. Uns acreditam que é uma mentira, mas acreditam. E outros acreditam que é verdade. O mundo agora ficou dividido dessa forma. Os cristãos que dizem que eles acreditam, os ateus que acreditam que não existiu. E ainda mais, aqui ainda não entrou os apóstolos, né? Ainda mais que foi um fato contado por duas mulheres
não estudaram em faculdade nenhuma, elas não têm nenhum teórico que possa dizer para elas afirmar o que elas falaram. A única coisa que elas disseram foi: nós vimos. Ninguém mais viu. Só elas viram. Eu estou dizendo aqui que elas ainda não chegaram nos apóstolos. Eu estou dizendo só elas. E é esse evangelho que está hoje. São 2 mulheres que estão dizendo. A mulher no tempo de Jesus, elas não tinham tanto naipe como está tendo hoje, não. Então são 2 mulheres que estão dizendo que elas viram. E é um sumo sacerdote que mandou dizer que é uma mentira. Todos 2 acreditam, mas ninguém tem provas. Eu queria que vocês entendessem que nós, cristãos, acreditamos em algo que nós não vimos. E é esse o problema que está aí no mundo de hoje. Nós acreditamos pela fé, por isso que a igreja está rezando hoje, dizendo que aqueles que foram batizados não esmoreçam na fé. Nós acreditamos em algo que os apóstolos falaram, aquelas mulheres falaram, e a igreja, durante todos esses séculos, a igreja vem afirmando que o que os apóstolos falaram é verdade. E o que os apóstolos falaram foi: nós vimos aquele que foi morto na cruz, nós o vimos, nós o tocamos, Tomé tocou nele, as mulheres seguraram nos pés dele, os outros apóstolos viram. Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer lá o seguinte, que ele crê no que foi falado, que Cefas viu, os apóstolos viram, e 500 pessoas viram. Aí Paulo termina dizendo assim: e eu, como um abortivo que eu sou, eu também o vi, mas ninguém viu. Então, no batismo, Deus nos deu de presente 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Meus irmãos, é essa fé que nós todos os dias vamos precisar pedir a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Como aquele homem lá, que a filha foi curada. Aí ele pede, Jesus diz: você acha que eu posso fazer isso? Aumenta a minha fé. Então nós temos que, nesse mundo pagão que está aí, materialista, aonde as pessoas estão dizendo para você: me prove. Aí tem gente provando assim: olha, eu estava com dor de cabeça e ele me curou. Aí eles vão dizer assim: mas os médicos disseram que quem toma Doril, a dor some. Tem remédio para dor de cabeça. Então, o que você está me dizendo não prova nada. Isso já foi visto. Não, eu estava lá num grupo de oração rezando, aí eu comecei a ter uns arrepios, um monte de gente lá rezando junto comigo, e de repente esses arrepios que eu tive no meu corpo, ali me dizia que Jesus estava ali presente. Ele vai dizer também: eu estava também reunido com os irmãos aí, eu também senti uns arrepios. Isso não prova. O que é que prova para nós que verdadeiramente Jesus está ressuscitado? É a fé. É acreditar em algo que eu nunca vi, que alguns dizem que viram, outros sentiram,
mas nem todo mundo sente. A Santa Faustina, né, ela viu, ela disse que ela viu. Mas os outros não viram. Então nós acreditamos, pela fé, que Santa Faustina viu Jesus. Nós acreditamos, pela fé, que os santos viram. Em algum determinado momento, alguns viram. Mas provar. Por que que Jesus não apareceu para todo mundo? Por que que ele só apareceu para alguns? Ele deveria ter aparecido para todo mundo, com as suas chagas gloriosas, e me toca aqui. Não, ele apareceu para alguns. Por que que ele apareceu somente para alguns? Para que os outros acreditem que ele ressuscitou pela fé. Vocês sabiam que os apóstolos não tiveram fé? Nem Maria Madalena e aquelas mulheres não tiveram fé na ressurreição, não. Por que que elas não tiveram fé? Porque elas viram o ressuscitado, então elas não tiveram fé, elas viram. Jesus, os apóstolos viram com os próprios olhos. Tomé ficou meio na dúvida e Jesus ainda mandou ele tocar. Aí ele tocou nas mãos, nas chagas. Aí Tomé viu. É essa fé que nós proclamamos, anunciamos. Nós acreditamos que os apóstolos viram, que aquelas mulheres viram. É isso que nós acreditamos, mas nós não vimos, nós não temos como provar. A única coisa que vai decidir tudo é quando nós morrermos. Aí nós vamos nos deparar, os ateus vão morrer e os cristãos também. Aí depois da morte, aí ou os ateus vão dizer assim, por que que eu não acreditei em vocês? E os cristãos poderão dizer assim, está vendo? Vocês estavam certos. Cadê Jesus? Nós estamos aqui no além. Nós estamos aqui no além. Mas cadê esse tal Jesus? Eu não disse para vocês que ele não existia? Por que que eu estou falando tudo isso para vocês? Logo hoje, no dia que nós estamos todos celebrando, alegrai-vos, não tem mais. Aí vai ter gente que vai dizer, não tem mais, olha, ele ressuscitou de verdade. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque na tua casa tem ateus que estão dizendo para você que ele não existe. E eles estão provando, eles estão trazendo as teorias desses teóricos pagãos e estão dizendo para você e você não tem resposta para dar. Vocês estão dizendo assim, vai falar com o padre. Vai lá no padre, é isso que vocês estão dizendo. Só que eu tenho que dizer para vocês, não tem como provar para eles. Ou eles acreditam, ou eles não acreditam. Ou você passa a acreditar e reafirma no que você crê, ou você vai deixar se levar por eles e vai dizer assim, realmente você está certo, porque eu também não tenho como provar, então, como não tenho como provar, ele não existe. Só a fé. Creio na ressurreição da carne, nós professamos ontem. Creio. Nós não dizemos assim, nós vimos Jesus ressuscitado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E chega um momento que a gente diz assim, eu vi Jesus ressuscitado, ninguém viu, eu não vi, você não viu. Eu só vejo Jesus ressuscitado pela minha fé, que eu recebi no batismo e que a igreja hoje está dizendo e reafirmando que nós precisamos pedir a graça a Deus para nós não desacreditarmos. Porque no decorrer da história, muitos passaram a desacreditar. Pessoas que iam na igreja, que acreditavam, que rezavam o terço da divina misericórdia, que iam na missa e faziam um monte de coisa, e agora você está perguntando, por que você não vai mais? É tudo história, eu não acredito. E o que você vai dizer para essas pessoas? A única forma de você convencê-los é continuar rezando o seu terço,
continuar indo na igreja nos domingos ou todos os dias, recebendo Jesus Eucarístico, continuar lendo a Sagrada Escritura, continuar lendo os documentos da igreja, é a única coisa que nós podemos provar para eles que nós acreditamos. Não tem outro jeito. Para que um dia, à luz desse Ciro Pascal, que é Jesus Cristo, pela força do Espírito, possa entrar nas trevas do coração desses nossos irmãos que não creem e eles possam acreditar novamente. Porque, olha, teve gente que ficou curada, era paralítica, está andando por aí, era cego, está enxergando, e esse povo continua dizendo que não é verdade, que a ciência já fez isso. Só as nossas atitudes. Vocês entenderam o que é que nós estamos celebrando hoje? Então vão agora para o mundo dizer que ele existe. Como? Pela fé. Pela fé. Sabe o que é a fé? Olha, há uns anos atrás, quando esse santuário foi construído, colocaram dentro, aqui nesse ambão que é uma pedra, colocaram aqui uma pepita de ouro, tem aqui dentro, ela está aqui dentro. Ela está aqui, ó. Mas ninguém pode quebrar esse ambão, não. Ninguém pode. Mas é que a pepita de ouro está aqui dentro, tá. Você acredita nisso? Isso é fé. Eu vi colocarem a pepita de ouro aqui e fizeram esse ambão. Vocês não viram, e eu estou dizendo, e eu morro por isso, dizendo que aqui tem uma pepita de ouro. E vocês vão dizer assim, o ateu vai dizer, então quebra que eu quero ver, mas não pode quebrar. E eu estou dizendo que tem, e os outros estão dizendo, vocês estão dizendo que acreditam. Aí eles vão dizer para vocês são bobos, vocês ficam, tudo que esse padre Zé Augusto fala, vocês acreditam. Mostre! Não, mas ele disse que não tem como quebrar. Mas a pepita de ouro está aqui. Vocês acreditam? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.